Olá meus amigos Book Crushes, aqui é o RB Neto para mais um vídeo do canal e hoje eu venho aqui conversar com vocês sobre a minha primeira experiência com uma RC nacional lá no site NetGalley. Para quem não conhece, o NetGalley é um site de ARCs em e-book americano, onde as editoras de lá colocam parte do catálogo deles de lançamento para que blogueiros, booktubers possam solicitar por um prazo mais ou menos de empréstimo, quase como um Kindle Unlimited, para poder ler e fazer a opinião, seja no Goodreads, seja na Amazon, seja no canal ou no blog deles. Eu já tinha feito meu cadastro no NetGalley há muito tempo atrás, só que aí eu acabei descobrindo que a Companhia das Letras, o grupo Companhia das Letras, também estava usando o NetGalley para solicitar ARCs de livros nacionais dos selos nacionais deles. Então, foi o que eu fiz, eu acabei indo lá no perfil da editora no site, vendo quais eram os lançamentos para avaliação. Eu solicitei o Enfim Capivaras, que é um livro nacional que está saindo pela Seguinte, e eu fui aprovado e eu consegui fazer a leitura. Como eu disse para vocês lá no nosso vlog de leituras, o último que eu postei, o e-book que a gente recebe não é o e-book final, é um e-book ainda muito cru. Esse de Enfim Capivaras ainda tinha algumas ilustrações, mas a formatação dele não estava o ideal, porque é um pré-e-book do que vai ser o e-book quando for lançado. Mesmo assim, isso não atrapalhou em nada a minha leitura e é por isso que eu venho aqui conversar com vocês sobre tudo que eu senti ao ler o Enfim Capivaras, da Luisa Gessler, lançado por aqui pela editora Seguinte. Enfim Capivaras não é o primeiro livro que a Luisa Gessler lança, publica, mas é o primeiro livro que ela escreve que é voltado para um público jovem. Nele nós vamos conhecer um grupo de 5 amigos que vivem em uma cidade do interior de Minas Gerais. E apesar da maioria deles se conhecerem há bastante tempo, desde a infância, é um grupo bastante diverso e bem diferente entre si. Nós vamos ter o Zé Luiz, que é filho de uma empregada doméstica, que trabalha na casa do Léo, filho de um dos maiores fazendeiros da região. Também vamos ter a Nessa, uma menina que veio do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, depois do divórcio dos pais dela. A Nick, que ela é uma emo, é aquele ponto fora da curva em uma cidade do interior. E por último, o Denis. O Denis, ele é um mentiroso patológico. Ele inventa mentiras uma atrás da outra, sempre para tentar se sobressair sobre o grupo, sempre para tentar tirar alguma vantagem, para falar que ele é melhor do que alguém. E o restante do grupo simplesmente está cansado disso, sabe? A última mentira do Denis é que ele ganhou uma capivara e que ele está criando essa capivara em casa agora. Só que a ideia de ter uma capivara doméstica é tão absurda que o grupo decide dar um basta nas mentiras do Denis e que precisam provar de fato que ele está mentindo. Então todos eles se reúnem, vão para casa do Denis e perguntam para ele se ele não pode mostrar a capivara para eles. Só que o Denis, contra a parede, acaba falando que a capivara fugiu e que provavelmente deve estar perdida pela cidade. E é a partir desse ponto que a história vai começar, porque para tentarem provar que o Denis está mentindo, todos eles vão acabar partindo nessa aventura de procurar uma capivara que ninguém sabe se existe de verdade e que o Denis fala que o nome é Cap. Eu nunca tinha lido nada da Luisa Gessler, eu já tinha visto alguns comentários de outros livros dela pelo Booktube mesmo, mas esse de fato foi meu primeiro contato com a escrita da autora. E a leitura em si de Enfim Capivaras foi bastante peculiar, porque ela foi dividida em grandes altos e baixos, sabe? Tiveram coisas que eu gostei muito, que eu fiquei simplesmente encantado durante a narrativa, e tiveram outras que eu achei que poderiam ser melhores e que não me conquistaram tanto assim e que não me fez gostar tanto assim do livro no fim. Falar sobre as coisas que me cativaram é muito mais fácil porque o livro tem muitas características boas. Para começar, todos os personagens, exceto o Denis, têm um ponto de vista nessa história. Então nós vamos ver o que está acontecendo, essa aventura atrás da capivara, pelos olhos do Zé Luiz, do Léo, da Nick e da Nessa. Todos eles com um background muito distinto, com uma visão sobre a vida deles muito distinta, sobre as relações que eles têm naquele grupo, sobre os segredos que um esconde do outro e que vai acabar sendo revelado no decorrer dessa noite, dessa caça pela capivara. E o trabalho de construção de personagem que a Luisa fez aqui é muito interessante. Eu fiquei muito instigado, sabe?
muito investido em todo o passado, em tudo aquilo que já tinha acontecido com os personagens, e eu queria saber de fato o que ia acontecer, o que aquela noite ia desenvolver na vida deles. Todo o clima de cidade pequena também que está presente no livro é muito interessante, porque nós vemos a descrição dessa cidade, do interior de Minas Gerais, pelos olhos, pelo ponto de vista em primeira pessoa dos personagens mesmo. Então eles vão contar características muito interessantes e que eu, que moro em Campo Grande, o último bairro do Rio de Janeiro, por assim dizer, conheço bastante, tipo, propaganda em carro de som, você passar e ir cumprimentando os vizinhos que, né, te viram crescer, por assim dizer. Então todo esse clima de cidade pequena, todo esse clima de interior, foi algo que me cativou bastante, aliado à ambientação que a autora traz do livro, já que a história se passa na segunda metade dos anos 2000. Então tem toda uma limitação tecnológica, não são todos eles que possuem celular, é só o Léo, porque no caso ele é o mais rico, a comunicação é diferente, o que eles fazem é diferente, e bateu sim uma certa nostalgia ver algumas referências da época sendo trabalhadas no texto da Luísa. Mas, como eu disse, nem tudo funcionou pra mim, nem tudo foi perfeito na minha leitura de Enfim Capivaras. O que mais me incomodou em Enfim Capivaras foi o fato de que nem todas as histórias que a autora vai contando e que vai construindo no decorrer dessa noite vão ser finalizadas. Algumas sim e outras não. No próprio livro, ela vai dar uma explicação sobre o porquê ela não encerrar todas essas histórias, mas isso me incomodou muito, sabe? Porque eu me vi apegado a esses personagens, eu me vi investido em suas vidas, e nem todos possuem uma conclusão, sabe? Nem tudo se resolve naquela noite. E eu fiquei meio chateado, porque enquanto alguns personagens tiveram o privilégio de terem suas vidas pouco transformadas por conta de tudo aquilo que aconteceu durante a noite da caça à capivara, outros não. E esses outros também mereciam uma conclusão. Então, quando eu li um livro que não é todo amarradinho, não é todo fechadinho, eu preciso ao menos que o autor passe essa sensação de que pode acontecer, pode vir a acontecer no futuro essa resolução, sabe? Mesmo que não seja explícito, que esteja ao menos engatilhado. E é isso que não acontece aqui, principalmente com relação a um deles, que é meio que o fio condutor de toda a trama, fica em aberto. Mesmo assim, mesmo que o final não tenha me satisfeito tanto quanto eu achei que me satisfaria, é um livro muito interessante, com personagens bastante cativantes, com uma ambientação muito boa e muito rica. Eu acho que vale aqui essa minha recomendação. Eu dei 3,5 estrelas para Enfim Capivaras. Se talvez você vá ler preparado, sabendo que não é um livro redondinho, que ele meio que é daquele estilo e a vida acontece, talvez você aproveite muito mais do que eu. Eu, como tenho sérios problemas com isso, não aproveitei tanto assim. Mesmo assim, foi uma leitura muito boa. Muito bem, pessoal, esse foi um vídeo bem rapidinho para compartilhar com vocês como é que foi essa minha experiência lendo Enfim Capivaras através do NetGalley. Espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenham se interessado pela história, que queiram conversar sobre ela também. Se gostou do vídeo, clique aqui embaixo gostei, compartilhe as suas redes sociais, deixe o YouTube saber que você aprovou o conteúdo apresentado aqui no canal. Se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo, se torne um Book Crush e ative esse sininho para estar sempre sabendo quando tem vídeo novo por aqui. Lembrando que eu também estou no Instagram e no Twitter. Para quem quiser me seguir, os links vão estar aqui embaixo na caixa de informações junto com o meu perfil para o Goodreads, além do link de compra de Enfim Capivaras lá na Amazon. Lembrando que vocês comprando qualquer produto através dos links de compra, recebam uma pequena comissão e vocês não estão pagando nada além por isso. Enfim, pessoal, vocês pretendem ler Enfim Capivaras, vocês já leram Enfim Capivaras, deixa aqui embaixo nos comentários. Como eu disse, eu adoro conversar com vocês. Pois aqui foi Riber Neto para mais uma vídeo opinião do canal Book Crushes. Tchau e até nosso próximo encontro.